Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o objeto de conhecimento e também o nosso detalhamento. Então temos aí, olha, a nossa aula de número 3, com o objeto Ideias e Concepções sobre a formação territorial do Brasil. E o detalhamento, vamos verificar aspectos físicos do Brasil, estruturas geológicas, relevo e hidrografia. Então essa é aí a nossa aula de número 3 e vamos a mais uma aula de geografia. Muito bem, iniciamos aqui com algumas imagens do relevo e também da hidrografia. E temos aqui, olha, o Monte Roraima. Vocês já viram aí essa imagem, conhece? Então, o Monte Roraima ele está localizado na fronteira aqui com o nosso país, né, o Brasil, ali no estado de Roraima, com o país ali da Venezuela. Então, é essa forma de relevo que a gente vai conhecer durante aí a nossa aula, compreender um pouco mais dos elementos que vão ali modificar essa forma de relevo, as suas estruturas, tá bom? E também a hidrografia. E aí nós temos uma imagem bastante conhecida, né? Que é aí o encontro das águas, o encontro de dois rios aqui da nossa região, que são os Rios Negro e o Rio Solimões, inclusive um ponto turístico da nossa região, né? E cada uma dessas formas, cada uma dessas bacias hidrográficas, observando aí na hidrografia as formas de relevo, que a gente vai ter esse entendimento dos elementos que vão modificar, os tipos de foz, a nascente ali na hidrografia, conhecer também as bacias hidrográficas, né, da nossa região e conhecendo também as formas de relevo da nossa região. Então vamos aí verificar. Relevo, para a gente relembrar, né, ele é resultado, olha, da ação de agentes. Aqui eu coloquei morfoestruturais e olha, diferente, né? Esculturais, tá bom? E o que são, né, esses elementos, toda essa ação, todos esses agentes que vão formar aqui as diferentes formas de relevo, né, que nós vamos verificar. Os morfoestruturais, olha, aqui ele está relacionado, verifiquem aqui, estruturais a estruturas, tá bom? Eles são internos e gravem, fixem bem essa palavrinha, olha. Por quê? O outro, ele vai ser externo. Então, o morfo estrutural, ele é interno à superfície terrestre e depende da estrutura geológica da Terra e aqui, olha, das ações tectônicas. Então, tudo isso está ligado aí a agentes internos da superfície terrestre. Ele não é considerado um agente externo, tá bom? Então, fiquem bem atentos para não confundir o morfo estrutural com o morfo escultural. E aqui alguns exemplos para a gente verificar. Nós temos aqui alguns agentes internos, né? O que pode acontecer ali na Terra, né? No interior da Terra? A gente tem os terremotos que podem acontecer e isso vai o quê? Modificar, né, o relevo, tá bom? Por isso que ele é um agente que vai modificar, né, essa forma, essa estrutura do relevo. Aqui a gente tem também, olha, os vulcões, né, ou vulcanismo, os dobramentos, entre outros agentes internos. E tudo isso vai ser responsável ali em modificar essa estrutura, esse relevo, tá bom? Então, iniciando aí com os agentes internos. E quais são os agentes externos que ocorrem aí na parte exterior, né? Então, vamos verificar. Nós temos aí, olha, os morfoesculturais. E esses agentes, como eu falei para vocês, eles não são os internos, olha, eles são aqui, ó, externos. Então, já vão fixar. Esculturais são os externos e eles vão também modelar, né, a crosta terrestre através de vários processos erosivos, tá bom? Eles agem aí por meio, por exemplo, da ação aqui, olha, das chuvas, o vento, né? A água também vai ser responsável.
os quais eles vão remover ali materiais do terreno, ele vai transportar sedimentos de acordo com essa modificação, com esse tipo de relevo, né? E com esse tipo de agente, seja um agente interno, seja um agente externo, que vai modificar ali aquela forma de relevo, certo? Então, esses são alguns dos elementos para a gente conhecer. E os elementos, os agentes externos. Então, vamos verificar aí. Esses sedimentos, eles são depositados, né, em outras áreas. Então, aqui a gente vai relembrar também, olha, eles removem esses materiais, tá bom? Depois eles vão aqui transportar, tá bom? Esses sedimentos. E esses sedimentos, o que que acontece? Eles vão ser depositados, olha, em outras áreas, dando origem aqui a diferentes formas de relevo, diferentes formas de paisagem. Então, ele vai, a partir da ação da chuva, da ação do vento, ele vai remover ali aquele elemento, tá bom? E aí depois ele vai transportar e depositar aquele sedimento em um outro local. E aí a gente vai ter as diferentes formas de relevo. Por exemplo, imaginem aí uma montanha, né? A água da chuva, os ventos, eles vão ali todos os dias modificando aquela montanha, e aqueles sedimentos, aquelas rochas, todos aqueles sedimentos que estão ali, eles vão ser transportados para um outro lugar. E aí, ao longo de milhares de anos, a gente vai vendo, vai observando a transformação desses agentes, dessas paisagens, certo? E aí, vamos observar agora o relevo do Brasil. Nós temos aí que o relevo do Brasil, ele está situado em uma região classificada, né? A gente tem aqui esse entendimento como a tectônica, né? As placas tectônicas dessa região do relevo do Brasil, a gente tem uma certa estabilidade, né? Por a gente estar localizado aí mais ao centro desta placa tectônica. Então, o relevo do Brasil, se a gente for observar, ele é considerado aqui um relevo antigo, né? Sofrendo desgastes ao longo aí de milhões de anos, onde a gente tem vários agentes, né? Vários processos erosivos que vão ser responsáveis em modificar os agentes que vão ser responsáveis em modificar aqui o relevo do Brasil. Professora, mas é apenas esses elementos, eles funcionam apenas para o Brasil? Não, gente, eles funcionam também para qualquer outro lugar do mundo. Eu iniciei aí com vocês observando esses elementos, observando essas estruturas, para a gente verificar, e aí nós vamos observar, ter esse entendimento para a gente observar o relevo do nosso país, do nosso território, tá bom? Vamos verificar aí o relevo do Brasil. E aí nós temos, olha, consequência desse extenso período de evolução, né, ao longo desses milhões de anos aqui que a gente vai observando, todas essas mudanças que vão ocorrendo. E aí a gente tem as altitudes médias, né, do relevo do Brasil. Aqui a gente vai verificar, inclusive, no mapa da hipossometria mais à frente, que são geralmente inferior, aqui menor, né, inferior, que é menor a 1.000 metros de altitudes. Então, são consideradas aí altitudes médias, tá bom? Então, quando a gente falar sobre o relevo do Brasil, a gente já tem essa informação, né? Ah, é um relevo com características de altitudes médias, abaixo de 1.000 metros de altitude, eu já sei que eu posso estar ali te dando uma informação sobre o relevo do Brasil, certo? E as principais unidades de relevo a gente vai verificar. Nós temos aí que, segundo a classificação, né, delineada por esse importante geógrafo, que foi aí o Jurandir Ross, com base nos dados fornecidos por esse projeto, um grande projeto também, que foi o Radam Brasil, responsáveis por analisar, por estudar as características, as configurações do relevo brasileiro, né? E no Brasil, as formas de relevo encontradas aqui no território, no nosso país, o que que a gente encontra? Nós vamos encontrar aqui planaltos, as depressões e também as planícies, tá bom? Inclusive estão aqui na imagem. Olha aqui o número 1, olha, eu tenho aqui altitudes mais elevadas, tá bom? Está mais distante ali do nível do mar.
Temos também as formas de relevo aqui do Planalto. Aqui as depressões, elas são classificadas como depressões relativas, tá bom? E aqui no número 4, as planícies. Aí apenas para a gente verificar nessa imagem com relação ao que eu falei para vocês da altitude. Então, nós temos ali as montanhas com as altitudes mais elevadas e aí as altitudes médias, né, com relação ao nível do mar. A gente vai verificar depois um panorama geral ali no nosso mapinha da hipossometria. E além disso, identificaram-se 11 unidades distintas, né, de depressões, e aí a gente tem também as planícies, né, ao longo do nosso território. Observando o nosso mapinha, aí a gente tem, olha, no mapa a gente observa o Brasil físico, olha, que o relevo, né, a gente tem o que eu falei aqui, olha, das altitudes, a hipossometria, né. A gente tem aí várias informações, né? As formas de relevo, por exemplo, aqui na nossa região, planície amazônica. Verifiquei a forma de relevo da nossa região, né? E aí eu venho aqui para a minha legenda. O que é o encontro de altitude, né? Eu tenho aqui dentro do Amazonas, olha, cores verde, que são as maiorias, e essa cor, de acordo com a minha legenda, está a 0 metro de altitude, né? Entre 0 e 100, tá bom? E aí, as outras cores, 100, 200, 800 metros de altitude. Nós vamos encontrar nas regiões sul, sudeste, onde nós encontramos as maiores não, né? Onde nós vamos encontrar as altitudes mais elevadas dentro do território brasileiro. As formas de relevos que vão se diferenciar aí dentro do Brasil, tá bom? Apenas para a gente entender com relação à questão aí da hipossometria, né, dessa altitude com relação ao nível do mar. A gente não pode confundir também altitude e latitude. No relevo, nós estamos falando aí da altitude. E vamos chamar um vídeo com o nosso personagem, aí o Curumim, ele vai explicar para a gente um pouco sobre as formas de relevo. Oi, sou eu de novo, o Curumim, te apresentando as formas de relevos. Tá vendo que coisa mais linda? É um planalto. No planalto, nós vemos relevos mais altos e mais resistentes à erosão. Essa lindeza aqui é uma depressão. Não é a doença não. Essa forma de relevo tem esse nome porque vem do latim depressio, que significa uma forma mais afundada. As depressões são resultados de processos erosivos nas bordas das bacias sedimentares. Cheguei aqui em mais uma paisagem. Tá vendo que estamos em uma zona mais baixa e mais plana? É isso que é uma planície. Elas se formaram, por último, a partir do depósito marinho, lacustre ou fluvial. Gostaram dessa viagem? Até a próxima! Muito bem, então, Curumim trouxe aí pra gente diversas informações, né, falando um pouco sobre cada uma das formas de relevo que, inclusive, estão aqui na imagem para a gente observar, né? Trouxe alguns exemplos de algumas regiões do Brasil. Olha, aí a gente tem os planaltos, né? O Planalto Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, Depressão Sertaneja, o São Francisco, planícies, né, que a gente viu lá no início da aula, planície fluvial, a floresta amazônica, planície marinha também, olha, inclusive aqui, olha, a gente tem uma fluvial e aqui ao lado a gente tem uma planície marinha, que é Fernando de Noronha, né, a Praia do Sancho, inclusive uma praia bastante conhecida no mundo inteiro e eleita, né, como uma das praias mais bonitas do mundo. Inclusive já fui lá e é uma praia bem bonita mesmo. Algumas das formas de relevo para a gente observar a questão da altitude, tá bom? Então, na planície fluvial a gente percebe bastante isso, né, que ela está ali justamente no nível do mar, tá bom? Com relação à altitude das formas de relevo. E vamos verificar agora a hidrografia, que também está associada e está ligada diretamente com as formas de relevo, tá bom, gente? Nós vamos encontrar formas de relevos também abaixo dos rios, dos oceanos. E aí nós trouxemos o conceito, né? Nós vimos ali o relevo e agora bacia hidrográfica, né? É o termo aí utilizado para caracterizar uma porção do território delimitado pelo quê? Por divisores de água, tá bom? E esses divisores de água, ela vai ser drenada por um rio principal, que vai formar, né, aqui a minha bacia hidrográfica.
juntamente com quem? Com seus afluentes. Então, tudo isso eu vou ter o quê? A formação de uma bacia hidrográfica. Bacia do São Francisco, bacia amazônica, entre outras bacias hidrográficas. As bacias, elas possuem a seguinte estrutura, né? Além aí do geral desse conceito aqui de bacia hidrográfica que a gente colocou, rio principal e seus afluentes, nós vamos encontrar aqui a nascente, né, de um rio, do rio principal, que vai formar ali a minha bacia hidrográfica, os divisores de águas, tá bom? Aqui os afluentes, que também vão formar essa bacia hidrográfica, e aqui onde vai desaguar, né, a foz dessa bacia hidrográfica. E todos esses elementos drenam as águas da bacia para uma bacia maior ou essa foz aqui para um oceano, tá bom? Se for uma outra bacia, ele desaguou ali para uma outra bacia, então ele vai desaguar, ela vai desaguar, né? Ou o rio principal no interior do continente. Se vai desaguar ali no oceano, então a gente tem ali um outro tipo de foz, que a gente vai verificar mais à frente. Vamos observar aí a imagem. Lembra que a gente falou do relevo? Aí a gente tem também nessa imagem diferentes formas de relevo, né? As altitudes, aí a gente tem ali toda a parte da nascente do rio, olha, indicando aqui onde ele nasce na parte mais elevada ali do rio, tá bom? Então o rio ele tem sua origem na nascente. Nós observamos aí os afluentes, né, que é um rio menor, que ele vai desaguar aí no rio principal. Tudo isso formando a nossa bacia hidrográfica. Aí a gente observa também os interflúvios, né, que são as regiões mais elevadas, como a gente pode observar aqui na imagem, né, do relevo, entre uma bacia e outra, o mesmo que o divisor de águas, né, que a gente viu inclusive no conceito anterior, né, os divisores de águas ou os interflúvios. Aí nós temos o leito do rio, que é o espaço ocupado pelas águas do rio, tá bom? Então aqui a gente observa também o leito, para a gente relembrar. E aqui a foz. Os rios eles vão desaguar no mar ou nos rios, né? E a gente vai verificar mais à frente a diferença de cada um deles, né? Como é que ele recebe ali o nome, como é que ele é chamado, né? Se ele desaguar em um rio ou no oceano, né? Dependendo do tipo de foz daquela bacia hidrográfica, certo? E os rios, eles podem ser classificados, olha, com base no regime hídrico deles. Então, ele vai ser chamado, se ele for abastecido, por exemplo, com o degelo da neve, principalmente aqui nas altas altitudes, né, que é onde eu vou encontrar aí neve nessas formas de relevo, tá bom? Eu vou chamar esses rios como? Ele é abastecido com o degelo da neve. Então, aqui eu já sei que são os rios nivais, tá bom? Então, eles vão ser abastecidos com o degelo da neve. Então, fixem aí essa informação, os rios nivais. Os rios glaciais, olha, aí a gente vai verificar os rios glaciais, eles são abastecidos pelas geleiras e calotas polares, tá bom? Então, aqui, diferentemente dos nivais, né, por meio do derretimento natural do gelo, podendo ser encontrada em áreas aí mais na parte do extremo, né, encontrando ali no hemisfério norte, no hemisfério sul, onde a gente vai encontrar temperaturas baixíssimas, né, inclusive temperaturas abaixo de 0 grau. Então, eu vou encontrar aí nos polos do planeta, no hemisfério norte e no hemisfério sul, na parte ali da Antártida, a gente vai encontrar aí nessas regiões polares, esse tipo de rios, tá bom? Os rios glaciais. E agora os rios pluviais, eles são abastecidos com o quê? Lembrando aqui que é pluvial e não fluvial, é diferente, tá bom? Os rios pluviais, eles vão ser abastecidos pela água de onde? Pela água da chuva, certo? Sendo os mais comuns, né, que a gente vai encontrar aqui por todo o mundo, inclusive aqui na nossa região, né, a gente vai encontrar os rios abastecidos pelas águas da chuva, né, e aí a gente vai verificar agora com relação se esse rio ele vai secar durante o período do ano,
se ele vai permanecer ali ao longo do ano com água. E aí nós temos os dois conceitos, que são perenes e intermitentes. O que será que são isso, né? Perenes. Vocês já ouviram falar em rios perenes ou rios intermitentes? Os rios perenes, olha, eles são aqueles, ele teve ali o seu regime, né, pluvial, pela água da chuva, pelo derretimento ali das neves ou das calotas que a gente viu anteriormente. E aí, esse rio, ele vai secar ou não durante o ano? Aí a gente tem essa outra classificação, se ele vai ser perene ou se ele vai ser intermitente. O perene, ele nunca seca, olha. Então, aqui vocês vão fixar. O rio perene, ele nunca vai secar, tá bom? Eles são permanentes, mesmo naquele período, gente, que é mais seco, né? Onde a gente tem ali pouca quantidade de chuva, o índice pluviométrico vai ser menor naquelas regiões, né? O índice pluviométrico, ele é ali a medição, né, da quantidade de chuvas em uma determinada área. Choveu pouco, como é o caso aí do exemplo que eu coloquei para vocês, do Rio São Francisco. Choveu pouco, foi muito seco, mas aquele rio ele vai continuar ali com água, tá bom? Então ele vai ser chamado de perene. E os rios intermitentes, aí vamos verificar, são aqueles que secam, já é diferente, né? O perene, ele nunca seca. Aqui o intermitente, ele vai secar na época de estiagem, né? No período mais quente. Eles são comuns aqui em áreas semiáridas, áreas áridas, como alguns rios onde a gente encontra, olha, no nordeste do Brasil, tá bom? Onde a gente tem esse tipo de clima. Verifique que tudo está conectado, né? A forma de relevo, o tipo de clima, a vegetação, a hidrografia, aquele rio vai secar ou ele não vai secar. Tudo isso está relacionado com todas essas características, todo esse conjunto de informações que a gente observa, tá bom? E aí nós temos as características dos rios. Os rios de planalto, eles são localizados aí em regiões com relevos acidentados, tá bom? E altitudes variadas. Aqui a gente vai encontrar os rios de planalto nessa forma de relevo, certo? E aí a gente verifica um pouco da questão do relevo, inclusive aí rios para a construção, né, de hidrelétricas, tá bom? Rios de planície, aí a gente vai verificar a imagem para a gente observar a nossa floresta, né, e aí o rio. O seu curso, ele localiza-se em áreas relativamente planas, aqui a gente já vai encontrar, não é já mais um relevo acidentado, e aqui a gente encontra também nas áreas de planície, nessa forma de relevo, certo? E aí, nós temos as características, né, de cada um deles, certo? Com relação ao seu tipo de abastecimento, ao tipo de relevo que a gente encontra, as características se ele vai secar ou não durante um período do tempo, com relação a onde vai estar localizado. Vamos verificar agora um vídeo para a gente observar algumas informações sobre os tipos de bacias hidrográficas e também algumas imagens. Aí nós temos, olha, a foz endorreica, né, quando ela não atinge o mar, tá bom? Então ela vai desembocar aí, olha, em um lago, por exemplo, como está aí na imagem. Vamos verificar próximo tipo. Então vimos aí a endorreica, né? A exorreica é quando um rio ele vai nascer onde? Lá no interior do continente, que é o caso do nosso rio, do rio Amazonas, e ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Aí a gente vai verificar esse tipo de foz, exorreica, diferentemente da endo, certo? As arreicas, aí a gente encontra naquelas bacias onde as águas se direcionam a um lugar, gente, específico, né? Perdendo-se ali durante todo o seu trajeto, durante todo o seu percurso, e essa água, ela pode evaporar e também ela pode infiltrar no solo, certo? E aí vamos verificar no vídeo, né, nas imagens, as criptorreicas, certo? São as bacias que vão se direcionar aí ao interior da terra, tá bom? Alimentando assim lagos, cavernas, grutas e também os rios subterrâneos. Alguns exemplos para a gente verificar e também as imagens para a gente compreender. Na foz dos rios, a gente vai verificar agora isso na imagem para a gente entender.
é a região onde acaba, né, o seu curso, ela pode ser dividida em, aí a gente tem a foz estuário, quando as águas dos rios elas desaguam no mar ou oceano através de um único canal, tá bom? A gente tem aí o tipo de foz estuário que a gente vai observar. Então, verifique aqui que a gente tem um único canal, olha, e aí está desaguando aqui no oceano, certo? Então, aqui o foz estuário. Foz delta, quando as águas dos rios desembocam no mar ou oceano através aí de redes de canais, certo? Então, esse tipo de foz a gente vai observar aqui, olha, desaguando por vários canais aqui, certo? Na imagem, apenas para a gente compreender. E a foz mista, aqui tanto estuário quanto delta. Olha, aqui eu tenho um único canal que a gente viu lá na primeira imagem. E aqui a gente observa, né, na mista, o outro rio aqui em vários canais, desaguando aqui no meu oceano, certo? Que eu coloquei aqui no desenho, na imagem para vocês. E olha aqui, ó, lá no início a gente tem aqui a nascente, né, na parte mais elevada desse relevo aí que a gente pode verificar. E aí, nós vamos observar agora o nosso mapinha, né? Nós temos aí a hidrografia do Brasil. No mapa, a gente observa o quê? O título, né, do mapa, as informações, a gente tem aí um mapa do IBGE, mostrando para a gente as bacias hidrográficas, né, de acordo com essa classificação. E aí nós temos a bacia que ocupa a maior parte do território brasileiro, a bacia Amazônia, né, ou bacia amazônica de verde. E aí nós temos, de acordo com a localização, aqui as bacias do Atlântico. A bacia do Atlântico Leste, Lilás, que Nordeste Ocidental, a parte oriental, né, da bacia do Atlântico, Sudeste, Sul. E aí, mais ao sul do Brasil, a gente encontra a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, a bacia do São Francisco, vou riscar bem aqui, olha, a bacia do São Francisco, ocupando aqui essa região, essa área, tanto do Sudeste, né, ali na parte norte de Minas Gerais, quanto Bahia, Pernambuco. Temos a bacia do Tocantins, Araguaia e do Uruguai, localizados aqui mais ao sul do Brasil, tá bom? Cada uma com as suas características, cada uma com as suas formas de relevo, né, com as suas altitudes, com a vegetação, e cada uma também com o tipo de clima, né, em cada uma dessas áreas, né? Então, todos esses elementos, eles estão aí interligados, né? Um dependendo ali do outro e cada um possuindo as suas próprias características, certo? Então, essa foi aí a nossa aula de geografia. Até uma próxima!